Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 15, que diz assim, que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma mulher viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. Jesus está vindo de Cafarnaum, e Jesus está saindo de um ambiente onde ele havia curado o servo do centurião. Mas agora Jesus anda aproximadamente 50 quilômetros com seus discípulos e uma grande multidão para ir até uma cidade desconhecida, uma cidade talvez que passaria desapercebida, mas não aos olhos de Cristo, não para Jesus, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ainda que pareça que Deus não está vendo, Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle de tudo, e Deus só está trabalhando para nos levarmos a um acesso da promessa dele para mim e para a sua vida. Você crê nisso? É interessante que Jesus se depara agora com o enterro de um filho único de uma mulher viúva. Esse menino, esse jovem, era a esperança para essa mulher, a esperança para ela não precisar mendigar, para ela não precisar estar nas praças pedindo alimento. Era a esperança porque esse jovem, por um determinado tempo na sua vida, ele iria trabalhar, ele iria trazer o sustento para sua casa, ele seria um auxílio para sua mãe. Mas agora ela perde o filho único, o único filho que ela tinha, ela perde, e ela está indo agora enterrar. Eu costumo dizer que ela está indo enterrar o seu sonho, a sua esperança. 2023 está acabando. Talvez quem está me ouvindo hoje aqui, talvez esteja na situação dessa mulher, não física, mas espiritual, enterrando o seu sonho, enterrando a sua esperança, enterrando a sua perspectiva a respeito de tudo aquilo que Deus falou para você, de tudo aquilo que Deus prometeu, ou talvez de tudo aquilo que você projetou. As circunstâncias muitas vezes elas vêm sobre nós para nos paralisar, para nos amedrontar e fazermos olhar para o natural, e o natural gerar uma falsa expectativa, dizendo: olha, não vai acontecer, não vai acontecer. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã dizendo para você: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, e Jesus, assim como ele foi até Naim, ele quer ir até a sua vida, até o seu coração, até a sua casa, e ele quer mudar a sentença que o mundo estava liberando e que a circunstância estava liberando sobre a sua vida. Jesus vem para aquela mulher e diz: mulher, não chore. E ela está à porta da cidade. A porta da cidade naquela época era um lugar de sentença. A porta da cidade era um lugar de decisões. Eu não tenho tempo aqui, mas várias passagens da Bíblia você vai ver que pessoas têm que tomar decisões nas portas da cidade. Pessoas são sentenciados ali na porta da cidade. Então essa mulher, ela estava num lugar de decisão, num lugar onde ela tinha que decidir, ou a crer na palavra de Jesus, ou crer naquilo que o natural estava mostrando para ela. Jesus está dizendo: confie, acredite, não desista, não enterre a sua esperança, não enterre o seu sonho.
É exatamente isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Não enterre seu sonho, não desista. Confie, acredite. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Jesus, ao ver essa mulher, Ele se compadeceu, Ele se moveu de íntima compaixão e disse: não chorem. Ele andou 50 quilômetros para ter um encontro com essa mulher e com o seu filho e gerar o sobrenatural e o milagre. Esse é o Deus que nós servimos, querido. É o Deus que move céus e terra para nos liberar o favor dele sobre nossas vidas. E depois Jesus aproxima-se do caixão, ele toca o caixão sem falar nada para aqueles homens que estão carregando o caixão. Mas Jesus, quando ele toca, algo muda, tudo muda. O toque de Jesus é transformador. Aqueles homens param, e quando eles pararam, Jesus libera uma palavra de ordem: jovem, eu lhe digo, eu lhe ordeno, levanta-te. A Bíblia diz que imediatamente aquele menino se levantou, ele sentou e começou a conversar. E Jesus então entregou a sua mãe. Hoje mesmo o Senhor Jesus, Ele é poderoso para liberar uma palavra de ordem para ressurgir tudo aquilo que estava morrendo no teu coração, tudo aquilo que já estava sendo enterrado no seu coração, na sua mente, na sua vida. O Senhor está dizendo: tem uma palavra de milagre, tem uma palavra de ressurreição vindo. Creia nisso. Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto, que te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.